Comissária de bordo não permite que mulher de 87 anos entre na classe executiva. Mas então descobrem quem ela é. A senhora Wilson nunca tinha viajado de avião. Então, quando chegou ao aeroporto, estava bastante confusa, sem saber para onde ir. A velha senhora olhou ao redor e decidiu seguir um grupo de passageiros que se apressava para embarcar no avião. Ela assumiu que eles sabiam o que fazer nesse tipo de situação. Para uma mulher que cresceu em uma cidade provinciana do estado, fazer o check-in no aeroporto parecia incrível, até mesmo um pouco mítico. A senhora escondeu a chave de sua casa em seu sapato, como sempre faz, para ter certeza de que não a perderia. Mas ela não sabia que os detectores de metal na porta reagiriam a ela. Mesmo que a senhora Wilson tenha se vestido bem para a viagem, sua aparência fez com que outros passageiros evitassem cruzar seu caminho, confundindo-a com uma mendiga ou uma mulher de baixa renda. Por isso, a mulher que trabalhava no check-in ficou muito surpresa ao ver que a senhora idosa tinha um bilhete de classe executiva. Enquanto isso, a senhora Wilson quase perdeu seu voo porque estava seguindo passageiros que estavam voando para o outro lado do país. Foi apenas graças à ajuda de um gentil funcionário do aeroporto que a velha senhora conseguiu chegar à zona de embarque, onde alguns passageiros já estavam esperando para embarcar no avião. O homem deu um sorriso condescendente para a SRA. Wilson a levou até o portão indicado em seu cartão de embarque, aconselhando-a a esperar lá para não se perder novamente no aeroporto. Durante todo esse tempo, a velha senhora mexia nervosamente em sua bolsa nas mãos, olhando para o relógio de vez em quando. Um homem simpático, aparentemente também com um bilhete de classe executiva, perguntou: "É sua primeira vez em um avião?" "Sim, é a minha primeira vez. Estou realmente preocupada", respondeu a SRA. Wilson com a voz trêmula de emoção. Foi quando o embarque começou, e a comissária de bordo, sorrindo educadamente, pediu a AOS passageiros que entrassem na ponte de embarque que conectava o aeroporto ao avião. Pegando o cartão de embarque da senhora Wilson, a comissária a acompanhou até o seu assento. Como se constatou, o assento da velha senhora era ao lado de um homem bem vestido que tinha uma expressão descontente ao ver a SRA. Wilson. Ele colocou a revista de lado e perguntou: "Isso é classe executiva, não é? Por que eu deveria pagar a mais para ficar sentado ao lado dessa velha mendiga?" "Sr. Thompson, por favor, acalme-se." A SRA. "Wilson tem exatamente o mesmo tipo de bilhete que o seu. Você pode ver aqui no cartão de embarque dela. Dê uma olhada", disse a comissária de bordo, tentando desesperadamente manter a calma. "Eu não quero olhar para nada." "Eu entendi. Eu deveria ter comprado um bilhete de classe econômica", respondeu o homem rude, levantando a voz e ainda se recusando a mover a revista do assento da SRA. Wilson. Durante todo esse tempo, a infeliz senhora idosa assistia ansiosamente à discussão sem dizer uma única palavra. Todos os outros passageiros acabaram tomando partido. Alguns simpatizaram com a SRA. Wilson, enquanto outros, ao contrário, eram abertamente contra a presença dela na classe executiva. Entre os defensores da senhora confusa, estava o jovem com quem ela conversou enquanto esperava para embarcar no voo. Sem querer tolerar o comportamento odioso do homem, ele decidiu defender a velha senhora. "Pelo amor de Deus, a SRA. Wilson é muito mais velha do que você, e você está se comportando como um verdadeiro malfeitor, mantendo-a em pé enquanto você está confortavelmente em seu assento." Após ouvir as palavras do homem, o Sr. Thompson ficou visivelmente envergonhado e se acalmou um pouco, mas a tempestade de indignação humana na classe executiva já estava imparável. Sem saber o que fazer nessa situação e como controlar as coisas, a comissária de bordo olhou suplicante para a velha senhora. A senhora Wilson percebeu que involuntariamente se tornou a culpada desse escândalo e suspirou tristemente, dizendo: "Bem, não importa. Vamos parar de discutir. Eu vou trocar para a classe econômica, e isso será o fim disso." Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela falava, e parecia que sua vida havia perdido todo o sentido naquele momento. Sentindo os olhares reprovadores de várias pessoas ao mesmo tempo, o Sr. Thompson decidiu recuar e retirou a revista do assento da senhora Wilson. "Sente-se, senhora Wilson. Este é o seu assento legítimo e você pagou por ele integralmente", disse ele. Incapaz de dizer qualquer coisa, a velha senhora sentou-se cautelosamente. No entanto,
Ela não percebeu que sua bolsa se abriu enquanto estava sentada, e uma fotografia antiga com bordas amassadas caiu dela. O Sr. Thompson se abaixou e pegou a foto, notando que havia um menino pequeno na imagem. "Essa foto provavelmente significa muito para você", perguntou ele, entregando a foto à sua vizinha idosa. A Sra. Wilson pegou a foto cuidadosamente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e sorriu para ela, iluminando seu rosto como se todas as suas rugas tivessem desaparecido magicamente. "Sim, esse é o meu filho. Ele é um piloto e está voando o avião em que estamos agora", respondeu a velha senhora orgulhosamente, enxugando os olhos com o lenço. Ao ouvir as palavras dessa mulher de aparência pobre, os passageiros da classe executiva imediatamente se acalmaram. Suas expressões mudaram de julgamento para admiração, enquanto se perguntavam como uma mãe humilde poderia ter criado um filho que se tornou um piloto. A história da Sra. Wilson se espalhou rapidamente pela cabine, e todos, incluindo o Sr. Thompson, se sentiram envergonhados por seus julgamentos precipitados. A comissária de bordo, agora mais relaxada e satisfeita com a resolução pacífica da situação, sorriu para a Sra. Wilson e disse: "Seja muito bem-vinda à classe executiva, Sra. Wilson. Temos o prazer de tê-la a bordo." A velha senhora sorriu e agradeceu a todos, sentindo-se reconfortada e aceita. Essa história de mal-entendidos e preconceitos superados ensina uma valiosa lição sobre não julgar as pessoas pela aparência ou posição social. Às vezes, por trás das roupas modestas e aparência humilde, existem histórias incríveis e conquistas notáveis. E mais importante, essa história nos lembra que gentileza, compreensão e empatia podem transformar uma situação de conflito em um momento de união e aceitação.